Olá, olá, boa noite a todos, a paz de Cristo reina em cada coração. E hoje estamos aqui para mais uma live, mais um debate no canal Em Defesa da Fé Cristã. E hoje estaremos debatendo um tema extremamente relevante aí para a apologética, né? Que é escrituralismo versus naturalismo. Qual sistema de pensamento melhor interpreta a realidade? E hoje a gente está aqui com duas feras, né? Estamos com o nosso irmão em Cristo, Yuri Shen. Yuri, ele é pressuposicionalista, calvinista, ocasionalista, escreveu já em uma teologia sistemática dentro dessa perspectiva, né, pressuposicionalista, ocasionalista, melhor do que ninguém, ele mesmo para falar depois. Também está aqui conosco o nosso amigo Iago, né, Iago Pontes, do canal Ceticismo Acadêmico. Eu já tive a oportunidade de debater duas vezes com o Iago, se eu não me engano foram duas vezes, né, Iago? Então, Iago, nós já somos conhecidos aí das antigas. Iago é meu conterrâneo aqui de Recife, não é? Mais precisamente, ele é do Grande Recife, ele é daqui da cidade de Olinda. Yuri, eu não sei de qual estado Yuri é, mas Yuri, é um prazer, cara, tê-lo aqui conosco. E também quero agradecer aí pela confiança do nosso irmão Jadson, né? Jadson me convidou para estar aqui juntamente com os irmãos, o mesmo não poderia estar. Eu vim correndo aqui, cara, estava numa festinha aqui da escola do meu menino e cheguei a tempo, né, para ir esse debate épico. Eu gostaria já de início, né, já passar a palavra aqui, não para ainda começarmos o debate, mas para que ambos aí se apresentem. Yuri, se apresenta aí para a galera e depois Iago Pontes. E aí, Yuri? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Yuri Schein, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Capão da Canoa, frequento a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu defendo a linha pressuposicionalista e escrituralista, né, voltada aí para a visão de Gordon Clark e Vincent Young, em especial Vincent Young, embora, obviamente, não sou atrelado obrigatoriamente a tudo que eles falaram, obviamente, né, mas em geral, defendo a mesma forma de apologética que eles. Já estudei apologética evidencialista muitos anos, né? Sou administrador da página Antineoateísmo, talvez alguns conheçam, é uma página antiga, agora ela tinha ficado meio parada, agora eu tenho movimentado ali, eu sou um dos administradores, né? Também eu tenho as outras profissões seculares, também fiz seminário na Vinha, né? E é isso aí, e eu estou aqui para defender o escrituralismo, né? Explicar e também fazer um confronto de cosmovisões para a glória de Deus. Excelente, Yuri. Yuri, quero te dizer, cara, não te conhecia assim pessoalmente, meu conhecimento acerca da sua pessoa e seu trabalho é pelo realmente YouTube, lá tua página no Instagram. Na verdade, acompanho o teu trabalho há bastante tempo, né? Inclusive, eu conheci contigo lá no Instagram, acredito que você não lembra, e você, inclusive, me presenteou aí com o teu material, né, de apologética e teus escritos. Cara, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Na realidade, pela segunda vez aqui no canal do Jadson, né? Vamos ouvir agora também o nosso amigo aí, Iago Pontes. Iago, e aí, cara? Iago é uma figura. Boa noite a todos, boa noite aí aos participantes, ao Alexandre Galvão, ao Yuri, pela oportunidade de vir aqui debater. Todo mundo bem sabe, eu aposto um ceticismo, né? A investigação ou a dúvida a priori das proposições universais e necessárias para definir realidade, ética, moral, coisa do tipo. E o meu fundamento aqui, como contrastante aqui, né, na questão do tema, né, naturalismo e pressuposicionalismo, eu vou partir como o pressuposicionalismo é algo dado, e a partir daí a gente vai duvidar das proposições que nelas estão presentes, para ver se ela é coerente, se ela é não só coerente, mas correspondente, se ela é lógica, ou se ela não tem implicações lógicas que possam torná-la excludente de ser verdadeira. E esse aqui é o meu ponto, né? Todos conhecem aí o meu ponto como é. Não sou esses meros ateus aí, que estão aí mais no fundamentalismo, na militância meio infundada. E eu tenho meus estudos aí referente ao tema. Vamos debater qual que é o mais importante, né? Excelente, Iago, excelente. Dito isto, né, eu gostaria de cumprimentar o pessoal aí do chat, né, o pessoal que já está aí na plateia esperando esse debate aí épico. Né, durante quase todo dia a galera estava comentando aí nos grupos do WhatsApp e falando nisso.
eu queria aí que o pessoal compartilhasse a live. Pessoal, compartilhe a live aí nos grupos que você faz parte no WhatsApp, né? Já deixa teu like se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora, aproveita essa oportunidadezinha agora para se inscrever no canal, tá joia? Então, quero aí, né, dar boa noite aí o pessoal que já está no chat, né? O Jadson Santos, boa noite, Jadson, Perambulate. Professor Alisson dos Santos, meu professor aí de filosofia da ciência, né? Filosofia da mente, o cara é fera. Infelizmente, Alisson é muito ocupado na academia e nem sempre pode estar aqui conosco no debate. O Ander, né, está aqui conosco também, o Darcy Clay, né? Yuri vai esmagar, Iago vai esmagar Yuri, ó, será? Bora ver, cara. Cantando vitória antes do tempo. Claro, isso aqui ninguém, no final das contas, ambos estão aqui para contribuir com o conhecimento. Então, pessoal, antes de iniciarmos, eu já passei a regra aqui, as regras, né, para os debatedores, mas aí em público agora, quero dizer que a gente vai ter 3 rodadas, né? Na primeira rodada vai ser perguntas e respostas, segunda rodada eu farei perguntas do chat aqui para ambos, né? Então, pessoal, lança pergunta aí no chat, eu vou estar selecionando algumas, de preferência aquelas que forem super chat, tá bom? E na terceira rodada, ambos também terão perguntas e respostas aí um ao outro. Pergunta, 2 minutos para a pergunta, tá bom? 5 minutos para a resposta, depois 3 minutos para réplica e 3 minutos para tréplica. E ambos concordaram, né? Vai ser um debate respeitoso, espero. E antes de mais nada, pessoal, eu quero agora já passar a palavra, né? Na realidade, gostaria, né, que ambos agora, antes de iniciarmos, dissesse o que vai defender. Né? Claro que vocês disseram aí de forma mais informal, mas agora de forma objetiva, eu gostaria que ambos dissessem, Alexandre, eu vou defender isso aqui. Yuri vai dizer, eu vou defender isso. E Iago vai dizer, a tese que eu vou defender é essa aqui. Para que, de fato, seja um debate simétrico, né? E não assimétrico. Então, eu gostaria, aí rapidinho, objetivamente, Yuri, eu vou defender isso, Iago, eu vou defender isso, e aí a gente começa o debate. Yuri. Perfeito, então. Eu vou defender aquilo que se chama método de coerência, baseado no princípio epistemológico que conhecimento é opinião verdadeira justificada, ou crença verdadeira justificada, né? Então, se parte de uma opinião verdadeira justificada, e que um primeiro princípio de uma cosmovisão, ele é fundamentalmente improvável, por necessidade lógica, para que não se retroceda ad infinito, né? Não se retroceda ad infinito, e para que se possa formar axiomas secundários a partir de um primeiro axioma, que seria o primeiro princípio epistemológico. Em termos mais simples, vamos colocar assim para quem está ouvindo, é que a primeira linha de pensamento, ou o primeiro ponto de pensamento de uma pessoa, ele não precisa ser provado, ele deve ser justificado através do método de coerência, ok? E através das respostas que ele dá às questões últimas da vida. Porque ele não precisa ser provado, porque nenhum primeiro princípio pode, porque senão a gente retrocederia, né, e teria que provar ele através de outro. E isso aí é uma irracionalidade. Então, eu não posso defender isso. Excelente, Yuri. Bom, exatamente o meu ponto como cético é exatamente contrapor a ideia do Yuri. Eu vou mostrar, em contrapartida, que enquanto ele quer mostrar uma forma coerentista, eu vou mostrar que essa forma coerentista ela não é verdadeira. E eu, como cético, meu dever aqui é isso. Então, na verdade, eu vou defender um ceticismo mesmo. A dúvida pela negação, a priori, dessas proposições que tentam se justificar verdadeiro, mostrando a negativa dela mesma. Esse é o papel de um cético. Beleza, então, né? Vamos iniciar então o debate. Eu gostaria de já passar a palavra aí para o Yuri, para que o Yuri pudesse fazer aí a primeira pergunta para o Iago. Yuri, você terá 2 minutos. Perfeito. Então, pressupondo o naturalismo, né, como o primeiro princípio epistemológico de uma cosmovisão, como uma pessoa pode justificar a ética? Só me prometendo um pouquinho, seria interessante para o debate, de forma frutífera, que cada um expusesse os conceitos ou introdução do assunto que vai defender, para que sirva de alicerce para a pergunta, a resposta, para não ficar um negócio prolixo. Seria interessante.
Então, como eu já disse no começo, né, eu vou defender o ponto em que o conhecimento é a opinião verdadeira e justificada, a crença verdadeira e justificada, e que ele deve passar pelo método de coerência, que ele é necessariamente um primeiro princípio, ele é improvável, tudo que eu falei ali no início, né. A proposta do debate é naturalismo contra escrituralismo. Então, eu vou fazer uma pergunta referente ao naturalismo, e eu gostaria que ele respondesse isso, porque essa foi a proposta do debate. Pode fazer, Yuri. Perfeito. Então, vou fazer a pergunta aqui. Então, pressupondo o naturalista como ponto de partida de uma visão de mundo, seja, como se pode justificar a ética nessa visão de mundo, né? Por exemplo, apenas pela experiência empírica ou, enfim, qual é o fundamento no qual se justifica a ética? Porque observando a natureza ou observando várias civilizações, nós podemos defender canibalismo, né, e diversos outros tipos de, vamos dizer assim, crimes, né, diversas coisas que hoje seriam, vamos dizer, sacrifício humano, né, apenas pelo método empírico, observando as sociedades, ou partindo disso, e qual seria o padrão moral que se usaria para escolher a regra ética da sociedade. Também, juntamente com essa pergunta, eu devo frisar também que um dos problemas do naturalismo para defender a ética é que, a partir da observação, né, tanto da civilização humana quanto da natureza, principalmente, não se pode pressupor nada, não se pode pressupor ética, né? Então você tem aí, por exemplo, os leões, a natureza deles, vão lá e matam os filhotes de outro leão para poder acasalar com a leoa e manter a sua prole. Então, eu gostaria que ele respondesse isso. Como, a partir de um primeiro princípio naturalista, onde se assume, né, basicamente o empirismo, né, ele pode justificar a ética. Excelente. Iago, você terá 5 minutos para a resposta. Pode iniciar. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que distinguir algumas questões muito simples que talvez a maioria que envolvem ou querem discutir sobre ética esquecem. Primeiro, que falar sobre ética e falar sobre moral é falar sobre proposições lógicas. E quando a gente trata de animais, a gente está falando de modos instintivos. Quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando de formas racionais. Então, o que motiva um animal a matar outro é o seu instinto, não é o seu racional. Por outro lado, o homem tem a capacidade racional de decidir quais virtudes éticas devem ser adotadas para que se tenha boas ou más ações. E isso, que é um ponto de partida, não é algo que ele pressupõe como transcendente à própria matéria. Muito pelo contrário, ele deve considerar os princípios da própria matéria para definir se algo causa dano ou não. Como eu utilizo muito bem as virtudes, como citei aqui, Aristóteles vai dizer que a virtude do homem é a essência das coisas. E o homem racional, o que é que o homem guerreiro faz de bom? Ele guerreia. Qual é a essência do bem-estar de uma faca? Cortar bem. Qual é a essência do homem? Ser racional. E, através do seu racional, as suas virtudes éticas são conservadas. E, a partir desse momento, toda e qualquer tipo de ação virtuosa do homem qual é o agir, qual é o fazer bem do homem? É agir eticamente e racionalmente direcionada. Então, qual é a eudaimonia? Qual é a virtude que Aristóteles coloca? A eudaimonia, a felicidade. Então, a virtude do homem, além de ser racional, viver bem, é viver feliz. E o homem feliz é aquele que, através de uma proposição lógica, racionalmente direcionada, conduz ele à felicidade, à eudaimonia. Então, veja que eu não precisei apelar a nada sobre Deus, eu não precisei apelar a nada além da matéria, muito pelo contrário. O próprio fazer racional exige que boas ações sejam feitas, uma vez que o naturalismo filosófico ele tem como princípio que tudo no mundo natural deve ser um princípio natural,
pelo qual, partindo-se dele, derivamos conhecimento verdadeiro e justificado. Quando a gente pensa em fazer mal, a gente não faz mal ou bem porque existe algo existente como mal e existe algo existente como bem. Muito pelo contrário. A ação de uma pessoa boa, ou a ação que é definida como boa ou má, é com base no dano causado ao segundo indivíduo. Então, eu pressuponho que exista um dano causado a um segundo indivíduo e, através desse dano, sendo ele de qualquer outra escala, ele faça bem ou mal em relação a mim? Não, a outro. E aí é que está a questão. Como é que você chega ao conhecimento de que você causou bem ou mal? Vai depender do dano que eu causei a um segundo indivíduo. Agora, se eu pressuponho que existe um mal existente fora da matéria, esse algo foi causado por alguém, e não pelo próprio homem. E ainda assim, é passível de justificação. Agora, veja, do outro lado do ponto de vista, a gente tem teístas que postulam que para falar sobre bem e mal, ética e moral, é necessário que você postule Deus como causa da razão, o que é um engano. Porque, veja, quando se diz não matar é um imperativo. Imperativo não tem valor de verdade e nem tampouco de falsidade. Então, não estamos falando nem tampouco de ética e nem tampouco de moral. A gente está falando de ordem, de imperação, de imperativo categórico. Quando a gente fala de imperativo categórico, a gente não está falando de moral, de ética, a gente está falando de argumento moral. E aí a história começa a reverter mais uma vez. Repito, o que o naturalismo vai postular como princípio ético é a virtude racional da ação deliberadamente racionada e direcionada. Racionalmente direcionada. Então, desse modo, eu posso considerar que os aspectos biológicos e físicos contidos no segundo indivíduo é que traz para mim dados do bom ou do mal causado, uma vez que a ação ela precisa ser prescritiva. Né? Então, está aí dada a minha resposta. Beleza, Iago, tranquilidade. Yuri, você terá 13 minutos para uma réplica. Pode começar. Perfeito. Então, o primeiro ponto que eu vou sobre a resposta dele é que eu não dei o exemplo apenas dos animais, né? Eu dei o exemplo a partir da observação empírica. Da onde que ele tiraria? Eu não disse que ele tira daí. Então eu não fiz um espantalho. Perguntei se ele removeria isso dos padrões morais, ou de observar a natureza, ou se ele iria recorrer a padrões morais de uma civilização, ok? E aí como ele explicaria isso, né? Ou da civilização, enfim, se existem civilizações que onde os padrões morais deles, por exemplo, incluem sacrifícios humanos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual padrão moral ele usaria para escolher a virtude racional que ele diz, para escolher fazer uma ação, né, que ele consideraria boa? Qual padrão ele iria escolher para essa ação ser boa? Então ele disse que a felicidade seria um padrão, a felicidade dele, e não causar mal aos outros. Isso ocasiona vários problemas. Primeiro, para Hitler ele seria muito feliz, e foi muito feliz matando os judeus, né? Então a felicidade não pode ser um padrão em si próprio. Então veria o segundo, para mim não fazer um espantalho do que ele falou, o segundo padrão, que é não fazer mal a terceiros. Mas como que ele responderia então a punição devida àquele que faz mal a terceiros, né? De acordo com que padrão e a qual princípio eu iria proporcionalmente punir uma pessoa que causou mal a terceiros, né? Quem ditou essa regra? Outro ponto também é que a questão da vingança. A vingança em cima de uma dúzia de ímpios causaria felicidade e menos dano para toda uma sociedade. Então, por exemplo, se o justiceiro existisse e ele matasse 1.500 pessoas dentro de uma cidade, né, de criminosos, isso causaria muito menos dano para aquela cidade. Então, se o padrão é a felicidade da sociedade e causar menos danos ao próximo, eu causaria muito menos danos se eu matasse 1.500 pessoas da minha cidade, né, que seriam ímpias. Então, eu estaria auto-justificando, então, a minha ação, porque o padrão seria a felicidade e causar menos mal ao próximo. Mas tu estaria causando mal
aquelas pessoas, não, mas aquelas pessoas causaram mal a outras, então por que eu não poderia fazer isso? Então, esse tipo de reducionismo, para mim, não serve, né? É uma questão, como é que eu vou te dizer, autorrefutadora. E existe outro problema também, que entraria na questão de Platão, quando ele usa o exemplo do anel de Griggs, né? Depois eu vou poder falar sobre isso, onde uma pessoa, onde a questão ali é o bem em si mesmo. Porque eu devo fazer o bem? Porque isso vai causar felicidade. Não porque eu amo o bem, né? Mas enfim, vamos lá. Iago, 3 minutos aí para uma tréplica. Bom, o Yuri, eu acho que ele se perdeu. Se perdeu e não foi pouco, não. Bom, eu falei que o princípio é uma virtude. Então, o princípio é a virtude. Ela não é o padrão moral. O padrão moral é biológico. Então, ele atropelou-se em si mesmo. Agora, veja. Em questão de falar do bem em si mesmo, inclusive, isso não é problema nenhum para o naturalismo, porque o que é bem ou mal é a posteriori. É uma ação prescritiva condicionada a um indivíduo e o resultado dessa ação é que conduz a algo bom ou mal. Então, isso é a posteriori, não é a priori. Agora, quem postula um bem a priori é o cristão. Então, o bem em si mesmo é totalmente arbitrário e o pressuposicionalismo é um dos que parte que o bem em si mesmo deve ser revelado pelas escrituras. Agora, veja, as escrituras, para o pressuposicionalista, as escrituras são um princípio da visão cristã do mundo, de modo que o verdadeiro conhecimento consiste apenas do que é diretamente declarado nas escrituras e do que é validamente deduzível das escrituras. Todas as demais proposições são, na melhor das hipóteses, opiniões não justificadas. Então, isso aqui é uma petição de princípio. Você parte das opiniões que elas não são justificadas sem demonstrar por que não são justificadas. Essa epistemologia bíblica resulta necessariamente da metafísica bíblica. Qualquer outra epistemologia é indefensável e desmorona inevitavelmente em ceticismo autocontraditório. Tudo arbitrariedade. Então, qual é o princípio de bem que o cristão parte, pressuposicionalista, inclusive? De que o bem é o bem em si mesmo e Deus é a representação desse bem, sem que ele demonstre que o bem é bem, anteriormente falando, porque é uma ação prescritiva. Portanto, você deve descrever como algo é bem e mal, deduzindo das escrituras como algo é bem e mal. Só que quando você vai para lá, você vai ver outra arbitrariedade, que é um imperativo categórico, dizendo não mate. Só que isso não é moral. Porque a gente sabe que não dá para deduzir valor de verdadeiro ou falso sobre imperativos. Aí o cara pega, fala de espantalho, no momento nenhum citei espantalho aqui. O que eu citei é que existe um princípio, que é uma virtude. O homem tem um fim último, que é a felicidade, certo? E existe a base, que é a biologia, do qual ele deriva o valor de mal ou bem. Então, existe uma base, existe pressuposto, existe uma base, existe uma conclusão. E se estamos falando de lógica, a gente está falando também de uma ordem sequencial, 1, 2 ou 3, e aí, sendo 1 pressuposto, 2 base, terceiro conclusão, você não pode partir da conclusão como pressuposto, porque isso aí é um falso pressuposto. O que mora é a questão. Os aspectos biológicos me dizem se algo que eu fiz numa ação prescritiva é bem ou mal. Ok, Iago. Não tínhamos combinado isso lá no começo, mas eu acho que fica estranho se a pessoa que faz a pergunta não termina. Eu acho que a pessoa que fez a pergunta teria que terminar o bloco. Então, eu queria passar mais 3 minutos para Yuri, de igual forma, e Iago vai fazer da mesma forma. Quando Iago fazer a pergunta, vai ser ele que vai concluir, tá bom? Então, Yuri, você tem 3 minutos aí para fazer uma tréplica da tréplica, nem sei mais como falar. Tá, então, Yuri, perfeito. 3 minutos. Tá conseguindo me ouvir aí, pessoal? Sim, Yuri. Estão conseguindo me ouvir? Tá, sim. Que tinha cortado aqui. Então, isso entra, como eu falei ali, né? Entra na questão onde Platão demonstra o problema de apreciar o bem em si mesmo, né? Se o bem é uma coisa que eu tenho que derivar de sei lá o que, ele não é o bem em si mesmo, né?
É como se o belo não fosse o belo em si mesmo. Daí isso me lembra o diálogo de Hípias, né? Quando o Platão pergunta para ele o que é a beleza, ele diz que é uma bela virgem. Daí Platão pergunta para ele, tá, em uma panela bela é bonita, uma égua bonita, uma égua bela é beleza? Eu não te perguntei se uma moça ela é bonita, mas o que é a beleza em si mesmo. Isso aí, obviamente, o naturalismo não vai conseguir responder. Segundo, ele disse que os padrões eles estão baseados em virtudes que se pode deduzir como base tendo a biologia. Eu gostaria que ele fizesse essa dedução, como que a biologia demonstraria que não seria certo estuprar, por exemplo. Né? Só isso partindo do pressuposto só da biologia e do instinto humano, né? Enfim, isso aí é uma coisa absurda. Na verdade, outro ponto que eu acho absurdo é que falar que existem princípios e bases, né, que nem ele falou, existe o princípio da virtude, existe o princípio biológico, existe o princípio... É só falar, né, não é demonstrar. É diferente. Então é assim, é através daqui, é aquilo ali, aquilo lá, mas não demonstrou nada. Simplesmente disse, né, que aí deu alguns exemplos ali sobre a felicidade, que é um fim último. Daí eu perguntei se o Hitler ele não era feliz queimando os judeus, né? Ele também esquivou dessa questão aí, né? Enfim, para mim isso aí não é racional de maneira nenhuma, né? Então, outra questão que daí foi um ataque dele ao pressuposicionalismo é que porque o pressuposicionalismo se baseia que a ética advém da revelação divina. Óbvio, porque todo o primeiro princípio de uma cosmovisão ele é improvável por necessidade lógica. Até os positivistas lógicos, eles defendem que o empirismo ele não precisa passar no problema da indução, porque eles percebem o problema do retrocesso ad infinito. Então, eles já partem de que o primeiro princípio não precisa de prova, porque senão a gente vai ficar que nem um retardado, olhando para trás e nunca vão chegar a lugar nenhum, né? Então, dizer que o pressuposicionalismo é arbitrário é ridículo, porque toda cosmovisão e primeiro princípio de uma cosmovisão é arbitrário por necessidade, porque se deve abraçar um princípio fundamental. Você não vai raciocinar, porque é a razão humana, ou o raciocínio humano que vai dar essa resposta, mas ele raciocina em cima de algumas coisas. Ele falou sobre a biologia ser um padrão, mas não demonstrou isso. Uma coisa é falar, outra coisa é demonstrar. Excelente, Yuri. Iago, você agora será outra rodada, né? Iago fará uma pergunta agora. Iago, você terá, eu acho que a gente botou 2 minutos, né, para pergunta. Então, Iago, 2 minutos aí para você fazer a sua pergunta para o Yuri. Bom, o bem em si mesmo é deduzido da Bíblia como arbitrariedade, porque isso aí ninguém prova, né? Agora, é engraçado, critica Hitler, mas ninguém critica a escravidão dos cristãos aos judeus, ou etc., né? Na época em que se escravizava e não diz não escravizarás, isso aí não é arbitrariedade, né? O que é bem não é arbitrário, não. Isso é deduzível da Bíblia? Tudo que você vai falar? Não tem um princípio moral que diga não escravize, embora diga, então tá lá, não amarás a teu próximo. Então, se amarás a teu próximo, se quem ama não escraviza. Então, por que tá lá, não matarás? Porque quem ama também não mata. Então, não precisaria estar escrito. Então, isso aí é passação de pano. Agora, vamos lá. Eu precisaria reformular bem a minha pergunta, mas a questão é bem seguinte. Se a única fonte infalível de conhecimento histórico é a revelação bíblica, me diga uma questão aqui. As 2 primeiras dizem ao conhecimento epistêmico. Então, essencialmente, todo conhecimento pertenceria a uma das categorias. Então, fonte escrituralística 1, e não haveria conhecimento algum fora de nenhuma das categorias. Certo? Então, existe a fonte escrituralística 1, que é proposições diretamente das escrituras. E existe fonte escrituralística 2, que são proposições validamente deduzíveis das escrituras. E existe o princípio que é com relação a todas as proposições. Bem, elas se caracterizariam, na melhor das hipóteses, com opiniões não justificadas. Então, você precisa justificar que qualquer outra posição contrária ao escrituralismo é não justificada. Então, você precisa demonstrar.
Proposições que não se encaixam na categoria FE1 e FE2, que são fontes escrituralísticas 1 e 2, constituem de mera opinião verificada. Isso aí. Qual a pergunta, Iago? Vou repetir. A base do escrituralismo, ele bem conhece. Então, eu estou colocando aqui, nomeadamente, as proposições lógicas para facilitar o raciocínio. Então, existe a fonte escrituralística 1, que ela é praticamente as proposições diretamente declaradas nas escrituras. Existe a fonte escrituralística 2, que é proposições validamente deduzíveis das escrituras. E com relação a todas as outras proposições que são contrárias a elas, se diz não justificada. E ele precisa justificar por que elas não são justificadas. E assim existiriam. As proposições que não se encaixam nas categorias 1 e 2 é igual à negativa. Ô, Iago, mas eu queria saber qual é a pergunta, de forma bem objetiva, porque eu acho que até então não ficou claro. Qual é a pergunta? Porque se são... Aqui é muito simples. Existe o naturalismo e existe o escrituralismo. Então, aqui a discussão é lógica. Se a gente está falando de ética e moral, a gente está falando de lógica. Então, eu quero que ele me justifique, com base na fonte 1, que é as proposições diretamente declaradas nas escrituras, a fonte 2, que são as proposições validamente deduzíveis das escrituras, e com relação a essas duas fontes, como é que ele justifica que todas as outras cosmovisões a ela contrárias são não justificadas? Entendi. Então, como é que ele justifica a cosmovisão escrituralista e, logo, em contrapartida, como é que ele repugna todas as demais cosmovisões? Então, Yuri, eu vou te dar aí, Iago, eu acho que passou uns 3 minutos aí falando, você vai ter 6 minutos aí para... Lembrando, tem que ser deduzíveis das escrituras. Beleza. Yuri, mete bronca. Tá, perfeito. Então, pela lei da não contradição, né? Pela lei da contradição. Se o escrituralismo é verdade, logo, o naturalismo é falso. Se a escritura diz que existe um Deus, que existe um mundo espiritual, o naturalismo é uma mentira, então a gente não precisa nem fazer muita força para provar isso, né? A questão agora é e a lógica de onde vem? A lógica, a escritura ensina, né? Ensina a lógica. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, né? Ele é a luz que ilumina todo homem, e as proposições, as próprias formas de falar de Jesus Cristo e dos apóstolos justificam que a gente faça uso da lógica, porque o apóstolo Paulo ordena nós imitarmos ele como ele é imitador de Cristo. E como o apóstolo Paulo usa silogismos lógicos e usa a lógica como uma base para argumentação, então eu posso usar a lei da contradição para dizer que o naturalismo é falso. Simples assim. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar para quem está ouvindo é que o escrituralismo pressupõe a escritura como ponto de partida de um sistema de pensamento, né? Essa revelação, obviamente, é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, ela dá bases para outros, vamos dizer assim, fundamentos, né, que ela própria justifica do conhecimento, como a lógica, como eu demonstrei ali, né, o uso da lógica através de Paulo e a ordem de Paulo para ser imitador dele, por exemplo. Então é o que é deduzido da Escritura, né? E ela também demonstra que qualquer conhecimento que o homem tenha que seja verdadeiro, obviamente não que respeite as leis da lógica, ele advém da iluminação do Logos divino no homem. João 1,9 e vários textos da Bíblia que demonstram que Deus é o causador de todo conhecimento e sabedoria, né? A gente pode pegar até Efésios 1,1, que é 1,11, né, que é uma questão metafísica, que Deus causa tudo, então causa o conhecimento. Pressupondo, então, a Escritura, também você tem o conhecimento inato do homem, que a própria Escritura demonstra, né, que o homem ele tem a lei impressa em sua mente, que ele tem o conhecimento de Deus inato em sua mente, Romanos 1 e 2, e Salmos, se eu não me engano, Salmos 19, vai demonstrar que o homem ele tem o conhecimento de Deus e tem o conhecimento da lei de Deus, né. Em Efésios capítulo 4 e Colossenses você vai ter também uma justificativa da natureza ontológica do homem, no seu estado original, antes da queda, né, e a restauração dessa feita pelo Espírito Santo no homem, onde vai demonstrar que o novo homem é criado em perfeita justiça, santidade e verdade, demonstrando então que o homem ele tem um status ontológico de razão, ética e de religião, onde entra a questão da santidade ali, né. E existe, como eu já disse ali, a questão do ocasionalismo na própria Escritura, demonstrando que aquelas proposições que a Bíblia não diz,
e que não contrariam a Bíblia, obviamente, né? Porque a própria Escritura demonstra que Deus não mente, né? Nem se contradiz. Esse conhecimento ele é causado por Deus, né? Se é causado por Deus, e daí o ocasionalismo epistemológico. Mas voltando à resposta, eu só fiz esse acréscimo pro pessoal que está acompanhando aí, pela lei da contradição, né? Como Deus revela que ele existe, como a gente assume a Bíblia como ponto de partida, então Deus existe, o mundo espiritual existe, o naturalismo é falso, eu não preciso fazer mais nada, né? Pela lógica, eu já excluo o naturalismo. Acho que falar mais sobre isso seria só chover no molhado, então eu vou parar pela minha resposta aqui. Excelente, então. Iago, você vai ter 3 minutos para uma réplica. Sim. Aí eu peço para o cara deduzir na Bíblia quais são as fontes escrituralísticas 1 e 2 que na conclusão leva à não justificação de qualquer outra cosmovisão. Aí o cara vem e diz que não existe arbitrariedade no pressuposicionalismo e o cara só fala. Ele levantou um critério excludente para mim, dizendo o seguinte: Iago fala porque virtude, porque é biológica, e o cara só fala e não demonstra. Aí na explicação dele o cara fala e não demonstra. É como diz o Mazuco. O errado é eu fazer isso, mas ele fazer está totalmente correto. Agora, a grande questão é, Yuri, que quando estamos falando de lógica, toda justificação que você disse, justificado, crença justificada e verdadeira, você não justificou nada. Primeiro que para haver justificação tem que haver proposição. Você não usou nenhuma proposição. Você deveria deduzir isso da Bíblia, não mostrou nenhum ponto na Bíblia, a não ser citar o logos, que não tem nada a ver com lógica, mas palavra. A palavra logos como lógica veio surgir depois. Nada a ver uma coisa com a outra. A palavra esteve com ele. É outra coisa. Esteve no princípio, a palavra. Aí o cara pega e vem usar lógica. Você poderia, com ad hoc, querer justificar tudo o que você quisesse. A grande questão é a seguinte, ó. Assim, se o pressuposicionalismo fosse verdadeiro nas suas 3 fontes escrituralísticas, que são as fontes que eu usei, fonte 1, 2 e PPE, que está lá, se você conhecer esse pressuposicionalismo, você conhecia esse princípio lógico que está lá em Vicente 1, tá certo? Existiriam proposições que não se encaixam nas categorias fonte escrituralística 1 e 2, e constitui mera opinião não verificada. Então, vamos chamar isso de princípio de exclusão escrituralística, que é PPE, ou PEE. X1 afirma que seu escrituralismo é uma consequência da boa teologia cristã a respeito da natureza de Deus e da relação de Deus com o seu mundo. Então, se a fonte da evidência que é deduzida da Bíblia é o próprio Cristo, não é uma boa teologia, você acabou de mostrar que o escrituralismo não tem nenhum conhecimento verdadeiro deduzido da Bíblia, porque a requisição que foi feita a você não justificou. E eu fiz a pergunta muito bem clara e objetiva a você. Agora, com relação ao princípio, certo, do fundamento do escrituralismo, se um defende que proposição 1 e 2 satisfaz a própria exigência epistemológica. Então, se ela não atende à própria definição de conhecimento, ela é autocontraditória também. Então, com base no princípio do próprio Vicente 1, qualquer cosmovisão contraditória deve ser rejeitada. E o próprio pressuposicionalismo acabou de entrar numa autocontradição com base na sua própria não justificação. Beleza, Yuri, você vai ter 3 minutos, Yuri, para uma réplica. Uma tréplica, né? Sim, perfeito. Então, o Iago, ele está com algum problema. Primeiro, porque eu não justifiquei a lógica apenas apelando para João 1. Eu demonstrei através dos exemplos do apóstolo Paulo, né, argumentando sobre a lógica e ordenando imitar ele. Ou seja, a lógica é algo que advém da Escritura Sagrada, uma dedução de uma ordem bíblica do apóstolo Paulo. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, em João 1, sim, o logos pode ser interpretado como lógica e diversos teólogos e filósofos interpretam como lógica.
Principalmente, ou algo muito mais profundo que a lógica, que é conceito, que é o conceito base de racionalidade humana. Isso envolve a lógica, envolve palavras, envolve verbalização, envolve discurso, envolve muito mais do que a lógica, e a lógica está dentro disso. Então, ele só fala. Ele falou que eu não justifiquei, mas até papagaio eu falo, qualquer um pode falar que eu não justifiquei, mas já demonstrei aqui que eu justifiquei. Outra coisa, ele falou sobre arbitrariedade. Ele disse que a arbitrariedade não existe. Não, eu disse que desde o primeiro princípio, desde o começo, que o primeiro princípio é improvável. Então, sim, é arbitrário por necessidade. Todo primeiro princípio, ele é improvável, né? A questão é que o Iago não deu um primeiro princípio, eu não posso fazer, mas ele pode fazer. O Iago não deu primeiro princípio nenhum, apenas racionalizou ali, em cima de suas próprias ideias, e não justificou elas a partir de um primeiro princípio. Só falou, né? Eu justifiquei através da escritura sagrada como primeiro princípio. Então é totalmente diferente. Ele é arbitrário, por quê? Porque a Bíblia diz para não matar, então ele pega esse pressuposto, como, vamos dizer assim, e eu não posso ser arbitrário também. Não, já disse desde o começo que todo princípio de uma cosmovisão, ele deve ser por necessidade improvável. Se você não gosta disso, o problema é seu. Entendeu? Todo primeiro princípio é necessariamente improvável para a gente não retroceder para trás, né? Não ficar voltando para trás na racionalidade, ficar igual um retardado aí e não chegar a nenhuma conclusão. Né? Então, todas as críticas dele aí, elas são um absurdo, ou uma falta de entendimento, ou uma falta de habilidade cognitiva para entender o que eu falei. O que mais eu posso falar sobre a questão da crença, o conhecimento ser crença ou opinião verdadeira e justificada, né? Ele deve ser justificado dentro de uma cosmovisão que é o método de coerência, né? Se ele, como eu falei desde o do nosso primeiro, na primeira conversa, né? O método de coerência que justifica se aquele primeiro princípio ele deve ser aprovado ou não, e se ele responde às questões últimas da vida. Então ele fala, mas eu também sei falar, qualquer um sabe falar, isso aí não prova nada. Iago, você vai ter 3 minutos também para a gente fechar esse primeiro bloco. Iago. Bom, a questão é a seguinte. O cara quer falar de lógica, mas não fala de nenhum tipo de proposição que justifica o que ele fala. Então, esquece a lógica aqui. Já jogou a lógica nas cucuia. Porque se ele está usando o princípio do logos para falar que aquilo é lógica, ele tem que mostrar as proposições deduzíveis. Então, ele não está entendendo nem a cosmovisão dele. Né? E eu não vou nem me esforçar muito para falar de lógica aqui, porque eu já vi que o Yuri jogou a lógica lá para as cucuia. Aí ele fala de um método coerentista de pensamento. O fato de várias proposições lógicas ser coerente não significa que ela é verdadeira e justificada. Uma vez que o próprio Kant, na Crítica à Razão Pura, ele coloca que um sistema de pensamento fechado num ciclo de pensamento com base coerente não justifica e nem tampouco torna esse sistema verdadeiro. Porque algo pode, numa escala enorme, ser coerente e ainda assim não ser verdadeira. E um exemplo disso é o próprio cristianismo. Né? O pensamento do cristianismo, enquanto que escravizava, era um princípio que ninguém questionava, e se isso era deduzido da Bíblia, não tinha contra-negativa ou não tinha negativa, e isso era verdadeiro. Escravizar é verdadeiro? Não. Não. Então, o fato de ser coerente, que todos escravizam e não tem uma lei que diga não escravizarás, não torna verdadeiro escravizar, até que se haja contrapontos. Então, isso não é um problema para mim, porque eu entendo que escravizar é errado, não é porque existe um princípio do qual existe externa matéria dizendo para mim que escravizar é errado, até porque esse princípio faliu na sua época de atuação. Né? Na época de atuação, cristianismo, enquanto princípio ético, nunca condicionou escravidão como algo errado moralmente para que ninguém o fizesse. Inclusive, foi o que mais fez na história. Então, era coerente, porque não existia lei que proibisse a escravidão. E, no entanto, se escravizou como se fosse verdadeiro quando não é. Hoje em dia, acho errado, porque existe uma lei com base, inclusive, no naturalismo, regente no país, que impede e diz que escravizar é errado por causa disso. Você não faz exatamente por causa disso. Que, inclusive, Vice-Chion diz que as próprias leis
da Bíblia deve ser levada para o poder político, deve ser considerada como poder político, isso como teonomia e teocracia. Então, não é você que vai falar de princípio ético e moral aqui, porque você defende as leis da Bíblia no Estado. Então, não vem falar de lógica, de princípio ético e moral, porque quem bem conhece o pressuposicionalismo, a teocracia e o teonomismo sabe muito bem que o que vocês pregam é leis bíblicas do tempo primitivo no Estado, fazendo o que sempre fez e que ninguém deve questionar sobre nenhuma alternativa, a não ser que seja deduzível da Bíblia. Não é arbitrário. O que é bem não é arbitrário. Então, quer dizer, o cara não tem lógica alguma para justificar a baboseira que ele fala. Agora, eu perguntei, ele não respondeu. Né? Beleza, Iago, tranquilidade, cara. Pessoal, eu gostaria aqui, o chat aqui está fervendo, né? Tem várias perguntas aqui para ambos. E eu queria aqui fazer algumas perguntas do chat, né? Pescar algumas perguntas aqui. E aí eu vou dar 3 minutos para vocês responder essas perguntas. Aí a gente vai para um segundo bloco também de perguntas e respostas, tá bom? Mas deixa eu pescar aqui algumas perguntas rapidinho, pelo menos 2 perguntas para cada um. Tem um superchat aqui do nosso amigo Darcy Clay. Darcy Clay está sempre ajudando aqui o canal do Jadson, né? E a pergunta é direcionada ao Yuri. Yuri, eu vou te dar 3 minutos para responder essa pergunta. Ele pergunta o seguinte: Yuri, qual a base lógica e moral para aceitar partes da Bíblia literalmente, enquanto se descartam outras dadas as contradições internas e contextos históricos variados? Ele não foi muito objetivo na pergunta, mas aí eu acredito que Yuri entendeu a pergunta. Então, Yuri, você tem 3 minutos aí para a resposta. Então, a analogia da fé, né, a analogia da escritura, a escritura explica a escritura. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual, ele compara as coisas espirituais com espirituais. Ele não simplesmente assume um texto como literal. Ele vai comparar a Bíblia com ela própria para chegar à conclusão se aquele texto é literal ou não. Né? Então, ele faz uma racionalização em cima daquele primeiro princípio e conclui, então, esse é um trabalho da hermenêutica, né, e da exegese. Essa é a base, vamos dizer assim, epistemológica, para se fazer o julgamento de um texto bíblico. Né? Então, esse é o princípio fundamental que todo teólogo usa para demonstrar. E a respeito de contradições internas, o trabalho do teólogo, do bom teólogo, é demonstrar que não há contradições reais dentro da escritura, mas há aparentes contradições, né? Então ele vai demonstrar ali que aquelas contradições são aparentes. Então eu posso usar alguns exemplos aqui. A questão de ninguém jamais viu Deus, né? Então você tem lá Jacó lutando, via Deus face a face, mas aquela foi a afirmação de Jacó, depois vem a afirmação de Moisés, né? E aquilo a gente sabe que quando nós estudamos a escritura no princípio de revelação progressivo, você vai chegar em João 1:1, né? Ninguém jamais viu a Deus, Deus o revelou. O que ele quer dizer com isso? Você vai para Hebreus, capítulo 1, por exemplo, e você vai encontrar lá que Cristo é a exata expressão de Deus Pai, ou seja, ele é a revelação mais plena de Deus, ou seja, as pessoas não viam Deus como viam, então, na revelação de Jesus Cristo. Basicamente isso aí. Então, você usa o princípio da analogia filha e da própria escritura para explicar a escritura, então, para evitar, obviamente, entrar em contradições, né? Tem textos bíblicos, obviamente, não podem ser tomados literalmente. Se teu olho direito escandalizar, arranca e lança ele para longe de ti, né? E onde é que tem explicação disso? Bom, o apóstolo Paulo diz lá, mortificai os vossos corpos que estão sobre a terra, imoralidade sexual, etc, etc. Ou seja, ele está falando sobre cortar o desejo mal, né? Não sobre cortar a mão, literalmente. Então, a própria escritura dá as suas chaves hermenêuticas e as suas formas de interpretação. E isso é um trabalho do hermeneuta, né? Trabalho do teólogo. Né? Eu gosto muito desse assunto. E é isso aí. Beleza, cara. Deixa eu direcionar agora uma pergunta agora para o Iago, né? Tem uma pergunta aqui do Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: pergunta para o Iago o que é razão. É um processo de reações químicas e elétricas reagindo no cérebro? E o Iago usa o que para validar que o raciocínio dele está correto usando o próprio raciocínio? Iago, 3 minutos também, cara. Bom,
é muito simples de se responder, e eu vejo que isso do Jadson não é um contraponto a mim, mas o próprio Yuri, que acabou de dizer que o que ele deduz como verdadeiro é da Bíblia, né? E o que é da Bíblia na cabeça dele, aí ele começa a entrar na circularidade, e o que ele julga autocontraditório acaba sendo admitido quando não deveria, o que torna excludente mais uma vez o pensamento dele. Então isso é um contraponto para ele, não para mim. Agora veja, a razão é a faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar e, além de tudo, pressupor que existe inteligência no próprio indivíduo. Então, inteligência ela pode ser definida de várias formas. Eu não vou entrar nos aspectos mais intrínsecos, nem tampouco delongar logicamente isso, porque já vi que lógica aqui foi jogado fora desde o princípio na introdução. Quando a gente vai falar de princípio lógico, a gente começa a colocar um método de introdução. Agora, veja, para validar o raciocínio, a gente depende de proposições que tomam certos objetos da realidade para tentar justificá-los. Quando a gente fala de pensamento, por exemplo, ou de juízos estéticos da razão, a gente está pressupondo o próprio pensamento. A gente não está utilizando algo para além disso. Se a gente for usar, por exemplo, os princípios naturalísticos, reações químicas, ainda que a mente biologicamente fosse correspondente a reações químicas, o que importa é o resultado delas, que nos permite raciocinar, compreender as coisas, de modo que elas ainda assim precisam passar por um filtro racional, criado pelo próprio homem, que é chamado razão, que é um conceito criado pelo próprio homem, para poder ajuizar razões, juízos, proposições, que tudo isso, lógica, razão, raciocínio, inteligência, inteligibilidade, foram conceitos criados pela mente humana para regular o pensamento. Então, não preciso postular nada para além disso, Deus, valor absoluto, valor objetivo, ainda que, em alguns casos, seja necessário postular algumas coisas do tipo. Para alguns pensamentos, mas nem para todo caso, é necessário postular verdade objetiva, verdade absoluta, para ver juízos ou razão, raciocínios ou proposições, lógica principalmente. Então, eu repito, a razão é um conceito criado, conceito secular, criado para juizar juízos que participam da inteligência da mente humana, e, inclusive, a mente humana, a natureza humana, é pesquisada até hoje para regular e filtrar essas questões. E isso em nada me contrapõe, a não ser o pressuposicionalismo, que acabou de entrar na circularidade autocontraditória. Beleza, Iago. Pessoal, em vez de 3 minutos, eu vou dar 3 minutos, 2 minutos, né? Para vocês, deixa eu só aqui, para vocês responderem a pergunta do chat, né? Para a gente ficar, acredito, uma coisa mais dinâmica. Deixa eu fazer só mais 2 perguntas, melhor uma para cada, né? Depois a gente vai para o segundo bloco. Eu queria fazer uma pergunta aqui do Ender, né? Do Anderson. Anderson diz o seguinte, pergunta para o Yuri como ele consegue dar base para a moralidade objetiva com Deus. O comando divino, se o certo e o errado, bom e mal, só existe porque Deus comanda, isso é subjetivo. Você já acredita, Yuri, que ele está falando aí da teoria do comando divino, né? Então, Yuri, você tem 2 minutos aí para responder, né? Se é Deus que comanda todas as coisas, se é arbitrário, como é que é isso? É subjetivo, na perspectiva dele, como você responde ao André? 2 minutos. Perfeito. Na verdade, seria arbitrário, né? Seria arbitrário. Arbitrário não, seria subjetivo, né? Se não houvesse uma revelação clara do comando divino na Bíblia, né? Então, há uma revelação clara na Escritura do que Deus quer, do que Ele ordena. Então, por isso que não é subjetivo. As leis éticas e morais, né? Você pode chegar a conclusões fazendo deduções lógicas dessas leis éticas, né? A teoria do comando divino diz que Deus ele tem a prerrogativa sobre a criação e ele tem o direito de estabelecer leis, né? Ou de não dar leis, né? Até foi falado aqui sobre a escravidão. Em nenhum momento Deus ele chancela a escravidão como algo correto, né? Como ele também não chancelou a poligamia como algo correto. Quando Jesus veio, lá em Mateus 19, por exemplo, ele corrige, olha, no princípio não era assim. Ele fala, né, sobre o homem vai casar o homem vai ter a sua mulher, eles dois vão ser uma só carne. Então ele demonstra que
é a monogamia que é o padrão divino, né, desde o princípio. Mas o fato de Deus tolerar erros, porque justamente a justificação é pela fé, não vem de obras, é um dom de Deus. O povo de Deus, ele acabava cometendo o que seriam erros morais, inclusive naquele próprio momento, e Deus não estabelecia regras ali, mas Jesus demonstra que o padrão da lei seria o amor, né? E até ele mesmo se contradisse dizendo que não havia lei, mas aí já existia a lei do ama o teu próximo como a ti mesmo, e quem ama o próximo como a si mesmo não iria estabelecer escravidão. Poderia também usar esse tempo, talvez, mas não é o caso, para alfinetar o Iago aí, como ele está tentando fazer comigo, mas não vou fazer, vou deixar correr aí o debate. Beleza, Yuri. Também eu vou aqui dar 2 minutos para o Iago, né? Tem uma pergunta aqui, porque tem mais pergunta para Yuri, mas tem uma pergunta aqui do professor Alisson Santos, ele diz assim, uma pergunta ao Iago. Iago, qual a noção de existência que você usa? A de Kant, monismo ou pluralismo do quantificador? Dada essa noção, você segue os naturalistas de Carnot no que tange às propriedades, aí aqui continuação, propriedades simples e complexas para a moral? 2 minutos, Iago. Não entendi a anterior, deu uma cortada aqui para mim. Repete para mim, por favor. Beleza, deixa eu repetir aqui então a pergunta. Uma pergunta ao Iago. Qual a noção de existência que você usa? Primeiro ele pergunta qual a noção de existência, né, que você utiliza. Né? O que é existência? Eu acredito que a pergunta seria primeiro essa. É a noção de Kant, que Kant apresenta, é a noção de existência que é apresentada pelo monismo, ou é a noção de existência que é apresentada pelo pluralismo do quantificador. Dada essa noção, você segue os naturalistas de Carnot no que tange às propriedades simples e complexas para a moral? Eis a pergunta do nosso professor Alisson Santos. 2 minutos. Sim. Poderia. Eu uso mais a de Kant. Por quê? Porque eu vejo que ele faz uma distorção, uma distinção ali entre... A questão monista também, mas ele faz uma distinção ali entre relação de ser e objeto. E a consciência do ser de que existe é uma razão intelectual, ou é uma intuição intelectual de que ele existe. Ou quando ele pressupõe o pensamento, vamos botar aqui Descartes, por exemplo, ele cita que existir é igual a pensar. Então, se penso, existo. E a própria condição de existência, ela pode ser baseada nos próprios princípios biológicos, como o naturalismo natural diz, que o ser existe baseado de forma, matéria e pensamento. Então, eu posso definir a existência com base nesses 3 princípios mínimos aí. Mas eu posso entrar, sim, no monismo, lógico, para entrar nessa questão aí. Beleza, então. Então, deixa eu fazer isso aqui, já que a resposta foi rápida, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Yuri, depois outra para o Iago, tendo visto que teve um superchat aqui, e depois a gente segue aí para a pergunta, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita para o Yuri, que é o seguinte. Yuri, o que é axioma e em que a escritura é análoga ao axioma? Ou seja, por que as escrituras é um axioma? Eu acredito que a pergunta é essa aí. E aí, Yuri? 2 minutos. Yuri, tá mudo, Yuri. Fala agora. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora tá ótimo. Perfeito. O axioma, ele é um conjunto de proposições, né? Ele é proposicional, ele é um pensamento, ou pensamento fundamental, né? Quando a gente fala de primeiro axioma, o axioma primeiro, a gente está falando de proposições primeiras. Então, a escritura, por exemplo, é o primeiro axioma, né, da cosmovisão escrituralista, né? A escritura, a revelação, né, de Deus. Então, é isso que significa, né? Não sei se segue alguma outra questão ali sobre isso, mas eu acho que foi essa a pergunta dele. Beleza, Yuri. A última pergunta aqui, né, para a gente passar aí para um outro bloco, que é uma pergunta direcionada ao Iaga, que é um superchat Bruno Pedro, né? Bruno Leão. Bruno, valeu aí, cara, pelo apoio ao canal. Ele pergunta o seguinte, Iago, como saber se a escravidão agora é errado, sendo que ela já foi algo aceitável em um período até maior?
E se ela voltar a ser aceita no fim, quem está certo, sendo que não existe um padrão absoluto? Boa pergunta. Bom, aí é que tá. Quando a escravidão ela era aceitável porque ela era moralmente aceita, ou ela era aceitável porque ela era um imperativo aceito, onde ninguém poderia questionar, designado por um poder teocrático e teonômico. Esse é o problema. Se ela volta a ser aceita, não é porque ela é aceita moralmente ou porque é moralmente aceita. Ela volta a ser aceitável por um imperativo regido por uma teonomia de Estado, por exemplo, ou por uma teocracia de Estado, por exemplo, onde quem determina se isso é errado ou não é a lógica envolvida, mas o imperativo, a ordem de se isso deve ser feito ou não. Então, quando a gente pensa se escravidão, quando ela foi aceita, quais são os princípios fundamentais que tornavam ela válida de ser feita, não é porque existia algo logicamente ou moralmente aceito, mas porque existia um poder que determinava que fazer tal coisa era lícito e não lógico ou moral. Então, se isso volta ao poder mais uma vez, ou volta a ser aceitável mais uma vez, é porque existe um poder teocrático demandando licitude a tal ato. Então, o que é que vai ajuizar se isso agora é moralmente aceito ou não? Outra lei de Estado. E aí é que está, independentemente disso ser aceito ou não, ainda assim a gente pode criticar tal atitude como moralmente erradicável. Ou seja, moralmente não é lícito escravizar. Então a gente vai ter que levantar um valor que condene tal ato para além do poder teocrático que definiu essa licitude. Então sempre será a lógica envolvida e não algo moralmente aceito ou moralmente errado, porque se for tudo coerente, tal coisa deve ser aceitável, principalmente derivada das escrituras. Beleza, Iago, tranquilidade. Vamos para um segundo bloco, né? Nesse segundo bloco, ambos também farão uma pergunta ao outro, né? Da mesma forma, Yuri começa, né, com a pergunta e depois Iago fará a pergunta para o Yuri. Sendo que nesse segundo bloco vai ser feita a pergunta, né, 3 minutos, 2 minutos para a pergunta, 5 minutos para a resposta. Aí depois vai ter uma réplica sem tréplica, beleza? Aí depois a gente joga para o Iago, tá joia? Então, Yuri, você terá aí 2 minutos para fazer uma pergunta para o Iago. Pode ficar à vontade. Então, pressupondo o naturalismo, eu gostaria de saber como ele pode justificar, através da cosmovisão dele, o princípio epistemológico dele, que nós não estamos em uma matrix. Nós não estamos em uma matrix, ou que não existe o demônio de Descartes, né? Aí enganando a gente através dos sentidos. Eu gostaria que ele fizesse isso através do naturalismo. Fizesse isso através do método empírico, científico. Acho que foi claro, Iago? Não. Queria que ele repetisse, por favor. Pressupondo o naturalismo, eu gostaria que você justificasse que nós não estamos em uma matrix, ou que nós não estamos sob o efeito do demônio de Descartes. Usa o método científico e empírico para provar isso. Beleza. Iago, você vai ter 5 minutos. 5 minutos. Deixa eu botar aqui 5 minutos, né? Deixa eu botar aqui 5 minutos. Pode começar, Iago. Boa pergunta. Inclusive, posso devolver essa pergunta a ele depois, baseado no sistema axiomático dele. Agora, vamos lá. Para mim, isso nunca será um problema, e para o ceticismo muito menos, porque qual é o princípio do cético? Duvidar. Só que existe um princípio do qual o cético não pode duvidar, de que ele pensa. Descartes ele vai trazer esse problema exatamente, que ele pode duvidar de tudo, menos de que ele pensa. Porque se ele duvida que pensa, ele pode duvidar da própria existência. Isso não é um problema para mim, porque eu não duvido que existo, e nem tampouco duvido que penso. O que eu duvido é se meu pensamento me leva a boas razões para aceitá-la ou para negá-la. Agora, veja, a partir do momento que eu pressuponho indeterminadamente qualquer tipo de ato externo a esse tipo de manipulação, vamos pensar que eu estou no sistema, estou lá no gênio maligno lá. Vamos botar que meu cérebro está preso dentro de uma cuba.
tudo vai ser negado, menos o pensamento. E meu pensamento é independente. Eu posso pressupor que meu pensamento ele é independente, ele é indeterminado por qualquer tipo de ações que tentam manipular ou tentam fazer com que o meu pensamento não seja exercido. Então, qualquer coisa que seja determinada por um gênio maligno que esteja tentando me manipular, a partir do momento que eu penso, meu pensamento é externo. E se o meu pensamento é externo, meu pensamento é independente desse gênio. Eu posso, inclusive, duvidar que esse gênio existe, que ele seja verdadeiro, e minha mente ainda permanecer. Então, isso nunca será um problema para mim. Agora, como eu respondo essa questão, a mesma coisa eu devolvo. Um pressuposicionalista, por exemplo, é coerente se eu estou preso dentro de uma cuba, meu cérebro está preso dentro de uma cuba, tudo que é regido aonde eu estou vivendo é coerente. Vamos supor que esse gênio diz que ele é Deus, certo? Que tudo que você vai agir é determinado por ele. Você não tem capacidade para descobrir se ele é ou não é Deus, se ele é ou não é um gênio. E tudo nesse mundo é totalmente determinado. Tudo é coerente. Se tudo que um pressuposicionalista faz é derivado desse sistema axiomático, onde tudo que é coerente, ela é, ao mesmo tempo, autoconfessional ou autorreferencial, ela não é autocontraditória, ela deve ser aceita como sistema de conhecimento, ele não pode nem sequer questionar se esse mundo que ele está vivendo é verdadeiro ou falso. Então, isso para mim não é problema, porque eu duvido que qualquer coisa me apresentada a priori seja realmente o que ele demonstra ser, ou que a aparência da realidade é igual ao que ela parece ser. Eu duvido sempre. E o dever do cético é exatamente fazer essa distinção. Se isso que eu vejo, isso que eu penso, e essa relação que existe entre o que eu penso e o que eu vejo, ela é verdadeira, ela é possível de ser justificada. E o meu sistema de pensamento não pressupõe para mim que se ela é coerente, logo ela é verdadeira. Muito pelo contrário. Tem que haver uma relação entre o objeto e o sujeito para que ela possa ser determinada verdadeira ou falsa. E se o meu pensamento pode ser pressuposto, independente do meu cérebro estar ou não dentro de uma cuba, eu tenho capacidade racional e lógica de decidir se aquilo é verdadeiro ou falso, mesmo que eu estivesse dentro do meu cérebro dentro de uma cuba. O que é um engano, porque se eu pressuponho o meu próprio pensamento, ele é externo ao próprio gênio, o que reforça o fato de que eu não estou dentro de uma cuba. Muito pelo contrário. Inclusive dizer se o cérebro está dentro de uma cuba pode ser uma alegação falsa, uma proposição falsa de um segundo indivíduo, que tenta fazer você ficar preso dentro do sistema de pensamento, quando na verdade você não está. E aí eu repito, um pressuposicionalista, por exemplo, não teria nem tal condição lógica de fazer tal ajuizamento. Inclusive, nem de proposição, nem de sentença ele teria, porque tudo que ele vai deduzir acerca do que ele está vendo é dentro do sistema coerente. E se tudo que ele vive é coerente, ele consegue pensar, ele consegue ver, parece que tudo é determinado, e o gênio está lá influenciando todo o modo de realidade, de modo tudo parecer coerente, ele não tem capacidade de decidir sobre nada, ele vai viver preso dentro do engano, dentro do ciclo fechado, dentro do pensamento. Então, para mim, isso não é problema, porque esse acessamento, ou esse assentimento entre o que eu penso, o que eu sou, e o que o objeto diz ser, ela pode ser ajuizada de forma indeterminada, sem coerência entre as duas partes, e pressuposta de forma independente. Certo? Então, não sei se eu posso começar aqui, não ouvi o Galvão falando ali. Pode começar, Yuri, desculpa aí, o áudio estava mudo aí. Perfeito. Então, o nosso amigo ali, ele fez uma falada, porque eu não perguntei para ele como ele justificava o próprio pensamento, né? Eu não estou pressupondo solipsismo, eu perguntei para ele como ele justificava a realidade. São duas coisas diferentes, ou seja, a realidade externa, né? Como ele justificaria pelos sentidos que nós não estamos numa matrix, porque mesmo dentro de uma matrix você ainda poderia raciocinar, né? Eu nunca neguei isso. Então, não estou pressupondo solipsismo. Eu quero uma explicação realista a partir de uma dedução lógica, usando os princípios naturalistas dele, que ele não está numa matrix, ele não respondeu a minha pergunta. Então, ele devolveu para a minha pergunta,
Eu respondo, obviamente, da mesma maneira que Descartes. Obviamente, a gente pensa, a gente existe. Ó. Aqui eu acabo com o solipsismo, mas eu ainda devo responder a questão última da realidade, ou seja, eu ainda devo ter uma explicação epistemológica e metafísica para a realidade. Né? Ele, inclusive, disse que ele parte já da dúvida da experiência ordinária dele. Né? Ele pode duvidar da experiência ordinária dele. Bom, um nome disso, né, que se dá hoje é esquizofrenia. Né? Você negar a sua experiência ordinária, mas enfim, isso é um problema dele. Eu creio que Deus, ele causa o conhecimento no homem e que a nossa experiência ela é verdadeira e coerente com aquilo que Deus causa. E como Deus conduz os seus filhos à verdade, o Espírito conduz à verdade e sempre, né, nos ensina todas as coisas, então não tenho medo de ser enganado pelos sentidos, eu só confio em Deus e vivo a minha vida. Então, é uma coisa muito simples de um pressuposicionalista responder. Não estou confiando nos sentidos, eu estou confiando em Deus, que é aquele que me ensina, me guia a cada momento da minha vida. De maneira que a fé é algo contínuo, né? Essa experiência com Deus contínua, de crer nas proposições da Bíblia e confiar que Deus então controla o mundo. Então, na verdade, o pressuposicionalista, ele consegue responder a questão última do realismo, né? Da necessidade de justificar a realidade. Agora, o nosso amigo ali, ele fez uma salada. Ele justificou que ele poderia pensar que ele existe, mas essa não foi a minha pergunta. Então, ele não respondeu a minha pergunta. Né? Ele saiu pela tangente, porque eu perguntei como, através do pressuposto dele, ele justaria que não estaria numa matrix. Não que a mente dele não é real, ou que ele não é um indivíduo real. Isso é solipsismo, é diferente do cartesianismo. Então ele está tentando aí responder, nem tentou responder, ele respondeu uma coisa que eu não perguntei. Então ele ainda tem que responder a questão última da vida, de como ele justifica a realidade, que isso aqui é uma caneta, que a esposa dele é a esposa dele, enfim, né? É isso que eu quero saber, a partir do método empírico, se ele, né, está numa matrix ou não, enfim. Beleza, Yuri. Você tem 2 minutos para também fazer uma pergunta ao Yuri, né? Deixa eu ver aqui. 2 minutos já para uma pergunta ao Yuri. Posso começar? Que está cortando o Galvão. Acho que o Galvão caiu. Vou começar, Iago. Desculpa aí, a internet aqui deu uma falhada, né? Perfeito. O Yuri parece que abandonou o escrituralismo e agora ele é espantalhista, né? Do começo ao fim, não responde nada, faz alegação gratuita, já abandonou o escrituralismo, abandonou as fontes escrituralísticas, abandonou o princípio fundamental escrituralístico, o cara pegou 25 e jogou na lata do lixo. Agora, a grande questão é que o solipsismo, ele implica que você esteja vivendo no mundo ilusório. O plano cartesiano é de que você está preso dentro de uma ilusão, onde existe um gênio maligno manipulando você. E o que é estar na Matrix? Me diga aí. É o conceito da filosofia, da espiritualidade. A Matrix pode ser entendida como uma realidade ilusória, uma prisão mental que nos mantém presos em padrões de pensamento limitantes, onde existe um limite condicionado por um ser que rege aquele pensamento ilusório onde você está vivendo. Então, não é muito diferente. A Matrix é uma reformulação do pensamento de Descartes e colocando novas premissas com novas condições. Então, falta você, inclusive, estudar qual é o conceito de Matrix. Muito claro, qualquer pessoa que estiver aqui no chat pode agora ir lá no Google, que o Yuri deveria ter dado o prazer, e ver que lá se diz, de forma muito simples, vou ler aqui, ó, no contexto da filosofia e da espiritualidade, a Matrix pode ser entendida como uma realidade ilusória, uma prisão mental, que nos mantém presos em padrões de pensamento limitantes. É um resumo, é uma reformulação do plano cartesiano. Volta a estudar. Agora veja, você preso dentro desse sistema coerentista, você nem sequer chegaria à conclusão de que você está preso dentro do mundo ilusório, porque tudo que você deduz daquilo que você observa dentro do sistema coerente já pressupõe que aquilo é verdadeiro sem questionamento. Agora, circularidade, o que é que você sabe deduzir da Bíblia? O que é deduzido da Bíblia foi o que o homem escreveu.
O que é que está na sua mente? Foi o que foi revelado por Deus. Mas isso que você lê, quem foi que fez? Foi o homem. Mas quem te garante que foi o que Deus falou? Deus me disse. E volta para a singularidade, ad infinito, meu amigo. Não existe causa primeira. Já pergunto. Era a pergunta? Você já fez a pergunta? E aí, Yuri? Foi porque cortou, cara. Para mim era outra época. Positivo. Você falando não, aí, tá posso, então, posso seguir aqui e falar sobre o que ele falou ali? Pode, né? Você tem como se fosse Ok. Tá. Primeiro lugar, ele ou é desonesto ou ele não tem habilidade intelectual. Então, eu vou acreditar que ele não tem habilidade intelectual para não cometer um ad hominem. Primeiro, eu disse que a Matrix, eu perguntei, como você sabe que está numa Matrix ou que não está sendo enganado pelo demônio de Descartes? Isso implica, sim, a consequência lógica de você não saber, como é que eu vou te dizer assim, se a realidade ela é o método empírico, ele é válido ou não. Mas isso não implica necessariamente em solipsismo. E a primeira resposta dele foi o solipsismo. Por quê? Negar que a realidade, ou assumir que existe a possibilidade de que a realidade seja uma matrix ou um engano do demônio de Descartes, não é necessariamente cair em solipsismo, entendeu? Então, na verdade, quem é desonesto é ele, né? Porque eu ainda posso pensar, se eu ainda posso pensar, então eu tenho existência, eu posso provar pelo menos a minha existência. Então, ele seguiu ali falando, ele seguiu falando sobre o escrituralismo ali, falou sobre circularidade, né? Mas todo o primeiro princípio ele é improvável. Não há circularidade num sistema onde o primeiro princípio é improvável, por necessidade lógica. Pode estudar a filosofia, os positivistas lógicos, eles partem de um primeiro princípio improvável, que é o método empírico. Todo sistema de pensamento coerente, Aristóteles não apelava para a razão como princípio, ele apelava para a razão como método de se descobrir a verdade. Até ele tinha um sistema de pensamento parecido com o empirismo, né? Mas não é como o empirismo de hoje, mas enfim, ele partia de um raciocínio empírico para chegar a uma conclusão. Ou seja, o primeiro princípio de Aristóteles para chegar a uma conclusão na sua visão de mundo era a observação da sua experiência ordinária. Então, justamente pelo primeiro princípio de pensamento da razão humana, por necessidade ser improvável, não há circularidade nenhuma, porque essa é a forma como o homem, logicamente, faz seu sistema de pensamento. O que se deve julgar aqui, o que não se foi julgado até agora, o que não se foi debatido até agora, que é o tema do negócio, é se o sistema de pensamento ele responde às questões últimas da vida e se ele é coerente. Nosso amigo aí, ele simplesmente não quer saber, porque o sistema dele, todas as perguntas que vocês fazem para ele sobre ética, qualquer coisa, ele só samba e não responde a conclusão. Ele diz, se chega através daqui. Então mostra, meu filho, faz a dedução lógica, faz um silogismo aí e mostra que através da biologia você pode provar que é errado, por exemplo, estuprar. Mostra aí que através da biologia da felicidade alheia, e se 150 pessoas estuprarem uma pessoa, aquelas 150 pessoas são mais felizes que aquela que foi estuprada. E por que, então, qual é o sentido disso? Por que isso é errado? Entendeu agora? A única resposta seria, não faça aos outros aquilo que é a resposta bíblica, que você não quer que faça contigo, ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. É a única resposta, não existe outro padrão de moralidade. É esse padrão. Mas como ele não quer assumir a verdade absoluta de que Deus existe, né, e que esse é o padrão de justiça universal, então ele foge para essas outras questões que não respondem nada. Ele fica daí atacando, porque é uma circularidade, blá, 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 mas o próprio sistema dele ali é ficar viajando ali e não tem resposta nenhuma. Então, infelizmente, né, não se debateu a proposta do tema, que é como se justifica uma cosmovisão, né? Qual cosmovisão é mais coerente? Isso não foi debatido, né? Foi só ataques assim sem sentido nenhum. Excelente, Yuri. Como o Iago, na realidade, seria uma pergunta, Iago, você tem 3 minutos para fazer uma réplica, tá bom? E depois o Yuri fala para você.
3 minutos, Iago. Nada a ver. Perfeito. Engraçado, o amigo se perdeu. Eu não vou nem discutir muito mais sobre lógica, já jogou a lógica fora. O cara cria uma condição e depois reclama dela, porque logo no início do debate eu pedi que fizesse uma introdução sobre o que ia ser defendido para que a gente não entrasse na prolixidade, então quem se recusou a fazer a introdução foi ele. E depois, por falta da introdução, ele mesmo recrimina, o que é bastante interessante. Agora veja, ele cita Aristóteles. Né? É engraçado porque, veja, ele não defende a ideia coerentista, é correspondista, certo? Então, olha a falácia do cara. Agora, veja, o cara pega e diz que não falou sobre solipsismo, mas perguntou sobre o gene maligno. Então, você pressupõe que a resposta seja dada com base à altura. Ainda que fosse tal coisa, eu não disse que estar na Matrix implica solipsismo. Foi você que fez as duas dicotomias de forma muito clara, sem necessidade alguma, porque ou é uma coisa ou é outra. A sua pergunta pressupõe duas respostas. Primeiro, se eu estou dentro da Matrix, e segundo, como é que eu sei que eu não estou dentro do mundo ilusório do sistema maligno de pensamento do plano cartesiano. Então, as minhas duas respostas condizem com suas duas perguntas. Se você sim está no solipsismo, você sim está no solipsismo, porque você não tem capacidade de dizer se você tem uma verdade externa à sua própria dedução para saber se você está verdadeiro dentro do seu sistema de pensamento. Você pressupõe uma verdade que você não demonstra, você parte do pressuposto que ela é verdadeiro. Eu perguntei para você, como é que sua Bíblia é um axioma? Trouxe os fundamentos escriturais 1 e 2, você não justificou. Bíblia é um axioma? Você também não demonstrou, não respondeu. Então, quer dizer, o requisito mínimo que você pede para um debatedor com você aqui no YouTube é o mínimo exigido por você também como competência de exercer. Você não exerce. Aquilo que você pede como requisito pelo seu combatedor, você mesmo não se dá o prazer de executar. Então, quer dizer, a minha pergunta vai continuar sendo a mesma. Aonde que você justifica a Bíblia como sendo um axioma com base no sistema de pensamento da dedução? Por favor, faça isso. Ok. 5 minutos para Yuri. Então, desde o primeiro... Desde a primeira questão ali a gente falou, né, que axiomas são proposições. A Bíblia é o axioma primeiro, porque ela contém as proposições da revelação, né, divina. Desculpa, Yuri. Desculpa, cara, desculpa. Na verdade, seria uma tréplica, né? Do Iago, que fez uma pergunta. Então, eu ia agora para a última pergunta e resposta. Perfeito. Não, eu entendi que eu teria que responder o que ele falou. Tá dando uma cortada aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá conseguindo me ouvir aí? Excelente. Tá, bom, beleza. Tá, então... Eu gostaria de voltar na questão ali que ele não respondeu, né? Como se assegura, ele disse que, como se assegura, foi a pergunta que uma pessoa perguntou ali e ele não respondeu. Como se assegura que minha própria conclusão de raciocínio é verdadeira, sendo que ela é só resultado de reações químicas do meu cérebro e sinapses, né, do meu cérebro. E se não existe uma inteligência que guia essas sinapses e essas reações químicas, né? Como que de onde vem o a priori, né, dessas reações químicas? Então acrescenta um pouco, né? De onde vem o a priori, né, já que não existe, né, que tudo é o naturalismo, de onde vem o a priori, né, para mim poder julgar esse pensamento que é fruto então do naturalismo. Iago, você vai ter 3 minutos para a resposta, beleza? Depois, de igual forma, você fará uma pergunta para o Yuri e ele vai ter 3 minutos para a resposta. Iago. Bom, eu não vou dizer mais uma vez, porque essa pergunta que ele fez, essa resposta já foi dada. Se ele não as entendem, volte para a lógica, volte para os estudos que você está precisando. Eu já fiz eu já respondi essa sua pergunta umas 3 vezes aqui. Eu citei a questão biológica do indivíduo, onde ela é o valor último
das consequências dos juízos a priori. O que é juízo a priori? É apenas o que vem independentemente dos sentidos, então não preciso apelar para os sentidos para ajuizar proposições lógicas acerca do que é aparente, porque o que é aparente, a priori, eu não vem pelos sentidos, o que é pelos sentidos é a posteriori, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A priori, é aqueles acessamentos que advêm sem a necessidade de apelar aos sentidos, e a posteriori é que se apela aos sentidos, e é um ad hoc em geral, porque é consequência, o que vem pelos sentidos já é algo filtrado pela intuição, então já passou pelo sentido. Então existe o a posteriori, que é depois dos sentidos, e existe o a priori, que é antes dos sentidos. Então quando você diz e requer uma justificação de algo que não passou pelo empírico, pressupondo reações químicas do pensamento, você já está fazendo uma intuição intelectual absurda. É o que Kant vai chamar de crítica à razão pura. É como se fosse possível pensar destituído do intelecto. É o que não é o caso. Então, eu não vou nem responder, mas isso já foi respondido aqui. Então, beleza. Yuri, 2 minutos aí para uma réplica e depois a gente inverte, beleza? Pode começar, Yuri. Tá mudo, Yuri. Tá mudo, tá mudo. Agora. Dá para ouvir aí? Agora sim, Yuri. Mete bronca aí. 2 Tá. minutos para uma réplica. Então, na verdade, o grande problema mesmo é a autocontradição. Se o meu pensamento, até mesmo a priori, ele é fruto de reações químicas do meu cérebro, entendeu? Agora, como eu vou justificar? Ele é auto-justificado. Ou seja, mas não existe algo que não seja, vamos dizer assim, que não passe como ponto de partida metafísico e epistêmico pelos sentidos. Os sentidos que são a fonte desse conhecimento, e como que eu posso, ou desse raciocínio, a priori, enfim. Então, como que eu vou confiar? Eu confio por, simplesmente, assumo eles, né? Assumo eles. Pressuponho eles, né? Bem-vindo ao pressuposicionalismo. Pressuponho porque são auto-evidentes, etc, etc, etc. Entendeu agora? Então, mas ele não... Mas se são frutos de reações químicas, qual a mente inteligente então guia essas reações químicas para produzir esses, vamos dizer assim, esses fundamentos, né? Esses fundamentos a priori. Né? Não existe, é algo aleatório. Então, o caos ele gera ordem. Então, como que ele responderia também a questão da entropia? Isso vai entrando em diversas questões, não apenas epistemológicas, mas metafísicas, né? Como que um amontoado de células e reações químicas, enfim, vai produzir um pressuposto a priori que não pode ser negado. Não há nenhuma inteligência fazendo isso. Isso aí surgiu ali, pum, alô, tá aqui. É uma coisa absurda. Tá mudo, Galvão? Tá mudo. Pô, cara, desculpa aí, cara, tá mudo. Iago, você vai ter 2 minutos para fazer aí a última pergunta, né, para o Yuri. A Yuri vai ter 3 minutos para dar uma resposta e você vai ter 2 minutos para a réplica. É a última rodada, é a última pergunta. Depois eu vou fazer 2 perguntas do chat, uma para cada um. Eu já selecionei as perguntas e aí a gente vai para as considerações finais, beleza? Iago, mete bronca aí na tua última pergunta. Bom, então vemos aqui que, de acordo com o princípio fundamental das escrituras, algo como
é um conhecimento deduzível da Escritura, deve ser, no mínimo, uma proposição das Escrituras ou validamente deduzível das proposições das Escrituras. Quer dizer que, de acordo com o princípio fundamental escrituralístico, o ensino explícito ou logicamente implícito da Escritura é que todas as proposições da Escritura são ou possam ser conhecimento. Nesse contexto, para o bem do debate, eu vou aceitar tal conclusão como algo dado, supondo como verdade na análise que se segue. Infelizmente, de acordo com o princípio fundamental, algo como isso é deduzível das Escrituras deve ser uma proposição das Escrituras ou validamente deduzível dela, que é o pensamento circular. Afinal de contas, a metafísica bíblica constitui-se de proposição das Escrituras ou validamente deduzíveis delas mesmas, como tendo um princípio o homem que as escreveu. Então, ela é auto-excludente. A minha pergunta é a seguinte: como é que, sem apelar aos sentidos, você ajuiza, certo, que a dedução que você acabou de fazer de um outro homem que escreveu segundo a dedução dele de outro pensamento, que era de outro livro, de outra cultura, que também foi deduzível, é verdadeira? Sem apelar aos sentidos. Todos apelam aos sentidos, inclusive você. O problema é como você ajuiza a verdade dela. Aí você vai requerer a Deus. Aí eu te pergunto, como é que você justifica agora ela como consignada? Beleza. Então. Yuri, você vai ter 3 minutos, Yuri, para a resposta. Mete bronca. Perfeito. Então, ele tocou de novo na questão do raciocínio circular, né? O raciocínio circular, ele não existe num sistema de pensamento linear, onde se assume um primeiro princípio. Isso eu já falei 150 vezes no debate. Segundo lugar, como que eu deduzo das escrituras sem apelar para os sentidos? As escrituras não são papel e tinta, meu amigo, elas são proposições dadas por Deus, no mundo que ele criou. Né? Então, eu não preciso apelar para os sentidos para apelar para as escrituras sagradas ou para a revelação. Né? Mesmo em um mundo não físico, aquelas proposições são revelações de Deus, e como Deus traz elas para mim, isso é irrelevante. Eu tenho as proposições, entendeu? Então, isso aí é irrelevante, não tem nenhuma relevância. Mas, mesmo assim, existe uma segunda alternativa de resposta, que é a indução completa. O Vincent Chung vai falar que existe uma diferença entre uma indução e uma indução completa. Uma indução completa seria como se eu tivesse 10 bolinhas vermelhas e colocasse dentro da minha mochila. E eu dissesse para ti, eu tenho 10 bolinhas vermelhas na minha mochila. Mas você só vai saber, eu vou lá e demonstro para ti que eu tenho 10, demonstro só as 10 bolinhas. Você ainda não sabe se eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 5 bolinhas dentro da minha mochila. Mas como eu, né, tenho aquelas 10 bolinhas, eu sou o garantidor dessa verdade. E como Deus é onisciente, onipotente, né, então, através da leitura da Escritura, a gente tem uma indução completa. A gente pode ter uma indução completa. Né? Então, eu aconselho ele a ler, né, o Vincent Chung, acho que ele não leu essa parte, porque isso foi uma resposta já antiga do Chung. Então, em primeiro lugar, a primeira resposta é: não há necessidade do mundo físico para justificar as proposições das Escrituras. Mesmo em um mundo não físico, ou em um universo mental, aquelas proposições são reais. Elas não são tinta nem papel, mas elas são transmitidas por Deus de uma maneira sobrenatural na nossa mente. Ou seja, a revelação, ela é causada por Deus na nossa mente. Né? E a segunda resposta seria a indução completa, e a terceira resposta é o ocasionalismo epistemológico. Né? Eu sou um ocasionalista epistemológico, então essa é a terceira resposta. Como Deus causa tudo, então não há objeção nenhuma. Não há nenhuma... as perguntas deles são todas irrelevantes, a maioria delas não tem relevância nenhuma. Né? Iago, 12 minutos para você fazer uma réplica. Sabe por que eu pergunto? Inclusive, ele falou votar a lei. Eu recomendo que você leia, porque, veja bem, se a gente respeitar a infalibilidade bíblica, quando cremos no que a palavra infalível está afirmando, e o que está sendo afirmado aqui é que ao menos uma quantia de conhecimento vem de proposições não contidas nas Escrituras, ou validamente deduzíveis das Escrituras. Perceba que o apelo que Shen Yun
faz ao ocasionalismo não serve, neste ponto, de defesa para os defeitos que o estruturalismo apresenta, uma vez que este mesmo ocasionalismo representa um desvio do estruturalismo, tendo também em primeira vista que a filosofia ocasionalista envolve iluminação divina para se crer em algo. Proposição esta não contida validamente deduzida das proposições das escrituras, certo? Então, em resumo, parece que as escrituras não ensinam, as fontes escrituralistas no sentido 2, as escrituras não ensinam nem contêm o princípio de exclusão, que ela disse que qualquer outro pensamento oposto era autocontraditório, e, na verdade, parece implicar de forma significativa o oposto. Parece que ela é contraditória e os outros pensamentos, sim, é verdadeiro. E as escrituras não ensinam, nem delas se implica que isto ensina o princípio 1, 2 e o princípio de exclusão. Ou seja, as escrituras não ensinam nenhum desses princípios dedutíveis, dos quais ele citou aqui. Em suma, o escrituralismo não pode ser derivado das escrituras pelos padrões escrituralísticos. E, deste modo, qualquer escrituralista deveria rejeitar o escrituralismo. Eu acredito que o desfecho final seja que independe da resposta de Cheyun, certo? Estando ou não correto ao dizer que vários incrédulos com ele no debate possuem epistemologia indefensável e que elas inevitavelmente desmoronam em ceticismo autocontraditório. Isso porque contraditório foi o que ele compilou. Beleza, galera. Eu aqui vou pescar duas perguntas. Na realidade, já pesquei duas perguntas, né? A primeira, né, eu selecionei aqui as duas perguntas, uma para o Yuri e outra para o Iago, né? E eu vou dar 3 minutos aí para a resposta dessas perguntas. Deixa eu ver, a primeira pergunta aqui é uma pergunta que foi feita pelo David Ribeiro, né? David Ribeiro, que eu já debati com ele, inclusive, também. Ele está aqui no chat e o pessoal está até brincando aqui, dizendo que ele está escrevendo língua de anjos, porque ninguém entende o que ele está falando, né? Só os iniciados. A pergunta de David Ribeiro, direcionada ao Yuri, deixa eu pôr o óculos aqui, né? Eu não sou um negacionista da ciência, simplesmente eu sou antirrealista científico. Mas vamos lá. Tendo em vista que a epistemologia do Yuri é uma forma de fundacionalismo clássico, como ele se livra da hipótese... Não é essa mesmo. Se livra da hipótese do Deus enganador. E como ele lida... Eu acho que essa questão aí da hipótese do Deus enganador ele já respondeu. Mas eu acho que a segunda aqui é mais relevante. E como ele lida com o dilema salesiano, é o famoso mito do dado, né? Tendo em vista que o Yuri ele é fundacionalista, né? E ele, na tentativa, talvez, de negar, eu acredito que David está tratando dessa questão, a questão na tentativa de fugir ou de justificar, né, as suas proposições, fugindo assim do regresso infinito aí da questão do trilema de Agripa. Então, tendo em vista que a sua epistemologia Yuri é fundacionalista, né, como é que você lida com o dilema salesiano aí do famoso mito do dado? Então, como eu já tenho falado desde o princípio, né, pressupondo o primeiro princípio como uma verdade para evitar o retrocesso ad infinito, né? E esse é o método filosófico desde sempre que produz uma cosmovisão. E a necessidade do homem de responder às questões últimas da vida. Para a gente ter uma filosofia prática para a nossa vida, é necessário que a gente assuma um primeiro princípio. Ou seja, eu não preciso responder a questão, eu simplesmente pressuponho o primeiro princípio. Então, é a mesma questão de antes, né? Não tem muito o que se falar. E sobre a questão do Deus enganador, a gente já tem debatido antes, né? Então, não há, para mim, não há objeção. O pressuposto já é pressupor o primeiro princípio e se fundamentar uma cosmovisão, evitando o retrocesso, né, ad infinito. Não ficar ali voltando a mesma questão e correndo atrás do próprio rabo, como eu digo. Mas é isso aí. Beleza, Yuri. Desculpa aí, galera. O cachorro, toda vez que eu estou em live, ele fica aqui no meu pé e agora estou gritando aqui para sair. O David Ribeiro, ele até esclareceu aqui, né? A objeção de Yuri, não aqui, cadê?
É isso mesmo. A objeção do Yuri tem que ser em termos de dilema salesiano, a ameaça de regresso finito. É justamente aquilo que eu estava falando, né? Ele colocou aqui só para esclarecer. Valeu, David, pela pergunta. Tem uma pergunta aqui agora que eu quero direcionar ao Iago. Deixa eu só aqui parar o tempo, né? Porque o Yuri, ele não usou o tempo todo. E tem uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar aqui ao Iago, e aí nós iremos para as considerações finais. Na realidade, foi duas perguntas aqui, né? Duas feras. O David Ribeiro e agora uma pergunta aqui do professor Alisson Santos, né? Alisson perguntou assim, pergunta ao Iago, você defende o conceitualismo em metafísica das proposições? Se não, refute e apresente qual visão você defende. Se sim, segundo o filósofo ateu naturalista Kent Smith, continua, né? Teve aqui, eu acho que ele deu uma continuidade na pergunta que eu não peguei. Mas eu acredito que ficaria a primeira questão aí. Iago, você defende o conceitualismo e metafísica das proposições? Se não, refute e apresente qual visão você defende. Sim, sim. Não é que eu as defendo, é que eu as utilizei aqui como um mecanismo de busca. Até para duvidar das questões aqui do pressuposicionalismo, eu as utilizei a metafísica das proposições, exatamente. Mas não é que eu as defendo, é que eu as usei como princípio para esse debate aqui. Certo? Podendo, a cada contexto, defender uma parte específica. Não é que eu não tenha compromisso epistêmico, mas que para cada assunto específico existe um posicionamento diferente acerca das proposições, exatamente por causa da metafísica delas, né? Então, a minha questão é mais... Eu, inclusive, já respondi essa pergunta. O complemento estava aqui, né? O conceitualismo sobre proposições são efeitos de causas mentais, levam a um aumento onisciente e tendo em vista que o conjunto de todas as verdades proposicionais existe. Eu acho que foi a conclusão aqui do pensamento. Mas ok, senhores, eu gostaria agora, né, de irmos para as considerações finais. E eu queria que o Yuri, né, fizesse as suas considerações finais. Eu vou dar 2 minutos para cada qual. E depois Iago também fará as suas considerações finais. Yuri, 2 minutos aí, cara. Então, pessoal, eu acredito que ainda não foi feito um debate no formato que a gente propôs com o Jadson, de examinar as questões últimas da vida e a coerência de uma cosmovisão. Sempre se apelou às mesmas questões aí, né? Ficar voltando se o primeiro princípio, não se assumiu o primeiro princípio e se usou ele para provar ou se justificar suas cosmovisões. E isso eu acredito que seja justamente porque o naturalismo não consegue montar um sistema, vamos dizer assim, de pensamento que responda às questões últimas da vida e que seja coerente consigo mesmo. É por isso que se fugiu tanto das questões, puxando para lá e para cá, e não simplesmente se assumiu um primeiro princípio e se fez um choque de cosmovisão como se deveria. Simplesmente, então acho que se você analisar os outros debates todos, né, que eu tenho no meu canal, se faz isso aí, como é proposto. Mas nosso amigo ali, ele não fez o que é proposto. Ele foi questionando e volta de novo. A questão do primeiro princípio epistemológico voltou umas 300 vezes no debate. Não entendeu que a questão é assumir o primeiro princípio epistemológico, se julgar pelo método de coerência, se aquela cosmovisão ela é coerente, né? Mas não se fez o que foi proposto. Então, para mim, é triste isso aí. Excelente, Yuri. Valeu, cara. Brigadão aí. Iago, 2 minutos aí para você fazer suas considerações finais. Mete bronca. Bom, parece o caso em que tudo está aqui meio sem objetivo. Não é bem assim. No começo, eu dei a dica de a gente introduzir o debate exatamente para não terminar nessa prolixidade. Quem não quis adotar o próprio mecanismo é o Yuri, que tanto critica a tal condição. E aqui a minha alternativa, dentro de um modelo de debate, o qual ficou um pouco extraviado, é a seguinte. É evidente que a epistemologia proposta por Vincent Young, a alternativa é autorreferencialmente incoerente e se autorreferencia incoerente e é suficiente para tornar uma epistemologia cética. Parece que Young está, em última análise, na mesma confusão epistemológica que ele tanto culpa seus interlocutores. E, obviamente, no caso
da autorreferência incoerente não baste para configurar ceticismo epistemológico. Então, Vicente Cheung terá perdido a principal tática estratégica de sua apologeta contra os incrédulos. A escolha, creio eu, é dele a respeito de eu desistir ou não, porque, na final, tudo é arbitrário a partir dele, tudo que ele define é arbitrário. E um apologeta cristão deveria, no mínimo, pôr sua própria casa em ordem antes de apontar o dedo contra a confusão intelectual arbitrariamente condicionada por eles mesmos, certo? Ou antibíblico, na pior das hipóteses, né? Porque eu pedi aqui as deduções extraídas da Bíblia para esses princípios que ele disse primeiro, que são autorreferencial, eles não a trouxe, e muito, como eu mostrei aqui, não é deduzível da Bíblia, é ad hoc, certo? E é isso que eu queria demonstrar, a incoerência do escrituralismo baseado no Yuri, não que o pressuposicionalismo em si não tenha respostas para isso. Beleza, Iago, valeu, cara, parabéns aí. Cara, eu quero aí parabenizar ambos os debatedores, né, pela postura, né, de respeito num debate, né. Claro que um momento ou outro não tem como, um fala uma coisa, outra que alfineta o outro, mas quero aí parabenizar tanto o Yuri como o Iago, né, pelas suas colocações. Esperava um pouco mais no que diz respeito, cada qual apresentar mais no que diz respeito às suas cosmovisões, mas nem sempre isso é possível, né? Um debate, às vezes, termina entrando outro assunto que a gente não esperava, e é aquele assunto que a gente gostaria de tratar, termina não sendo abordado. Quero agradecer o pessoal do chat aí que contribuíram fazendo perguntas, o pessoal contribuiu também com o superchat, né? Mandar um abraço aí para todo mundo que estava ali, o Primo Mateu estava ali, o Josiel estava ali, o Jadson, o Bruno, estava a galera toda, né? O Ander estava ali também, o David Ribeiro, o Carlos Nunes, né? Carlos Nunes é meu aluno lá do curso de apologética, fera aí, no debate também, né? Um abraço aí para o David Ribeiro, o professor Alisson Santos, meu professor aí de filosofia da ciência, filosofia da mente, o cara é fera aí. O pessoal até brincou aí, né? Um debate aí, o Alisson e o David Ribeiro, aí David disse, pô, ainda não estou preparado ainda não. E é bom, às vezes, até reconhecer, né, as nossas limitações, né, intelectuais. David Ribeiro falou aí sobre a questão do mito do dado, inclusive tem um artigo que você encontra, cara, na internet aí, gratuito, cara. Tem uma dissertação, na verdade, de mestrado, né, do Jonathan William, o negócio assim, o cara, Jonathan William, Jonathan Daniel, alguma coisa do tipo, justamente sobre o mito do dado, né, do Salesiano. Então, você pode acessar gratuitamente aí, se tiver em dúvida pela pergunta aí que o David fez, né? Eu acho que você já vai ter uma explicação aí um tanto que básica, porque, na realidade, não é uma coisa tão extensa, ele tem em torno de 80 a 100 páginas, eu não lembro bem a quantidade, mas é um artigo legal aí para você esclarecer esse ponto. Pessoal, quero agradecer a todos. Jadson, obrigado aí, cara, pela confiança. Fazer também aí a divulgação do meu canal, né, galera? Vai lá no meu canal, né, Academia de Apologética. Se inscreve lá no nosso canal. O Yuri também tem um canal no YouTube, não é isso, Yuri? Sim, eu tava ali tive que sair ali, porque tá muito quente. Tem um canal, né? É só botar meu nome, Yuri Shen, vai aparecer ali. Tem alguns debates já. Também tem vídeos e playlists ali sobre metafísica, epistemologia ali, para quem quer se adentrar nessa questão. Muito bom, Yuri. O pessoal quiser conhecer mais aí apologética pressuposicionalista, se inscreve lá no meu canal, no canal do Yuri, que você vai ter mais informações, tá bom? Eu também defendo a linha cheungiana, né? Clark Cheung aí, essa duplinha aí. E o Iago, fala um pouco aí também, Iago. Qual é o teu canal, cara? O pessoal aí quiser te seguir, que ainda não é teu seguidor. Perfeito. Meu canal aí, Ceticismo Acadêmico, Iago Pontes. Eu cito bastante obras, deixo um pouco do meu pensamento, né, acerca das proposições, o sistema que eu adoto. E é isso aí. Tem uma implicação ateísta, uma vez que, para mim, Deus não existe, porque existência diz respeito a uma categoria outra, da qual Deus não tem condição de ser por conceito. E a minha negação de Deus é exatamente baseada nesse ponto. Deus não existe baseado no seu próprio conceito, né? E dado a própria improbabilidade de ele existir baseado nesses mesmos conceitos. Então, beleza, Iago. O Iago já quer começar outro debate aqui já. David Ribeiro, assim, tem um artigo do professor Eros Moreira.
David, manda esse artigo para mim aí, cara. Me interessa aí, cara. Se tu conseguir mandar para mim aí, te agradeço, tá bom? Então, pessoal, obrigadão a todos. Boa noite. O debate foi massa, tá bom? Quem sabe outros aí virão. E logo, logo teremos outros debates aqui no canal do Jadson. Yuri, prazer, cara, te conhecer pessoalmente. Um abraço. Iago, valeu, cara. Logo, logo, quem sabe a gente se vê aí também, Iago, num debate. Um abraço, pessoal, e boa noite a todos.